Galera, estamos de volta aí com um programa aqui, né, de atualidades para o QG do Enem. E eu queria só reforçar que as perguntas chegarem aqui, eu vou escolher a melhor pergunta para ganhar uma bolsa integral do QG do Enem, né? Então você vai poder estudar aqui de graça, com todas as matérias disponíveis pela internet, naturalmente. E para quem fizer a melhor pergunta na aula de hoje. Hoje aqui é dia 29 e são exatamente 7h45 em ponto, ao vivo, ao vivaço. Inclusive eu já vou responder aqui algumas perguntas, vamos lá? Vamos lá para responder aqui umas perguntas aqui, vem comigo, cameraman. Aqui a questão é o seguinte, chegou a deu para ouvir o barulho do estalo aí? Caraca, ele, né? Tô velho. Pietra Oliveira, um grande abraço para você. Pergunta por que o Ocidente apoia Israel. E a pergunta dela tem a ver com o do Tiago Divino, que é a seguinte: quais as raízes do conflito entre Israel e Palestina? E nesse contexto, quais foram os maiores avanços na busca da paz ao longo da história? E como no século XXI, esse conflito pode afetar as relações entre o mundo ocidental e oriental, visto que os Estados Unidos têm em Israel o único parceiro confiável nessa região? Boas perguntas. Além disso, também fez pergunta a Clara Muniz. Professor, seria possível usar o caso do Oriente Médio em argumentos para a redação? Como? Certamente, claro. Perguntas disso têm tudo a ver com redação, temas podem cair, né, em redação, né? E aqui psicodélico o negócio. Então, pode, sem dúvida nenhuma, perguntar a prova pegando a geopolítica atual, a questão dos conflitos, e numa redação dessa você que desenvolveu o tema. Mas eu queria aproveitar a pergunta do Thiago e também de quem que eu esqueci, da Clara eu acabei de falar, da Pietra, que é o seguinte, realmente a relação com o Ocidente é muito explícita, em especial no início com a Inglaterra e depois com os Estados Unidos. A razão disso, né, remonta ao povo judeu, que tem uma influência muito grande nesses países. É indiscutível que a elite judaica, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, tem uma penetração muito grande, tem um lobby muito forte, não é verdade? Você vê que os grandes banqueiros, né, de famílias judaicas, famílias judias. Você tem também a questão, até mesmo Hollywood, você vê, por exemplo, quantos filmes sobre o Holocausto, que é uma tragédia, né, inenarrável, né, essa influência tem até uma razão de ser, até pela comoção da Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração. Então é uma história que poucos povos têm, de tanta desgraça, né, de um genocídio. É evidente que na época da Segunda Guerra Mundial outros povos também sofreram. Testemunhas de Jeová, negros, ciganos, homossexuais. Mas dentro da questão lá do nazismo, não tenha dúvida que os judeus foram destroçados, né? Então eu acredito que além da influência por uma elite, né, que está enraizada em países como na Inglaterra, como nos Estados Unidos, houve, sem dúvida nenhuma, uma enorme comoção pelo genocídio, né? pela matança de judeus na época da Segunda Guerra Mundial, pelo regime nazista, o famoso Holocausto. E aí você tem filmes belíssimos sobre o tema, por exemplo, O Pianista, com Adrian Brody, que é sensacional, talvez um dos melhores sobre isso. O clássico A Lista de Schindler, né? E vários outros. Cara, tem um que eu acho sensacional. Para mim é o melhor filme sobre o tema do nazismo e da morte dos judeus, que é O Trem da Vida. É um filme romeno genial, assim. É um filme que vale a pena você assistir. O Trem da Vida é um filme muito legal sobre o tema. Então, assim, eu acho que há a influência e há a comoção. No caso da influência, é antiga, né? Os judeus tiveram uma capilaridade muito grande no mundo inteiro. Eu lembro que aqui no Brasil colônia, vários cristãos que fugiam da fogueira, que fugiam da Inquisição, se convertiam para o cristianismo. Os judeus que eram, né, desculpa, eu falei cristãos, né, eram judeus que se convertiam para o cristianismo, chamados cristãos novos. Então você tem uma presença muito antiga no mundo inteiro. Outro filme bom, lembrando aqui vários filmes, é o Mercador de Veneza, com Al Pacino e com Jeremy Irons, filmaço também. Se você não viu, vale a pena assistir, que é sobre, até uma história de Shakespeare, né? Sobre os judeus na Europa, a questão da usura. Então eu acho que essa relação com o Ocidente é considerável. Além né, da geopolítica atual, interessante para os Estados Unidos ter um Estado cliente, ter um Estado próximo,
no meio de um interesse do petróleo, em regiões, não Israel tem petróleo, mas no entorno ali, e no entorno de países árabes, muitas vezes distantes dessa influência ocidental. Então, há várias questões que explicam essa relação com o Ocidente. Grande pergunta aí da Pietra, do Thiago, um abraço para vocês aí. Vou continuar aqui com mais tema do Oriente Médio, antes de a gente acabar aqui o assunto. Vamos lá. Aqui a coalizão que eu mostrei. Galera, quando foi criado o Estado de Israel, acabou a diáspora dos judeus, mas começou a diáspora dos palestinos, que é a dispersão, né? São os palestinos dispersos, e esse mapa que está no ar para vocês agora, vou mostrar aqui, mostra o raio-x dessa diáspora. Eles vivem principalmente aonde? Principalmente nos territórios ocupados, 4 milhões e 200 mil, 1,5 milhão em Israel, 5 milhões nos países árabes vizinhos, e outras partes do mundo, 640 mil. Então, a diáspora dos palestinos é muito concentrada naquela região, né? Não foge muito dali. Aí a reação dos Estados Unidos, junto com o ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, esse é o secretário John Kerry, de oposição à formação do governo de coalizão entre Fatah e Hamas, onde os Estados Unidos e Israel consideram o Hamas um grupo terrorista, né? Aí a polêmica com o Brasil, né? Esse foi o porta-voz que chamou o Brasil de anão diplomático e ainda lembrou dos 7-1, né? Falou dos 7-1. Ó, quanto o Brasil, Israel diz que de proporcional é 7-1 na Copa. Olha só, cá pra nós, assim. A resposta foi boa, né? Assim, olha só. Eu tô ponto de vista de Israel. Eu não tô o nosso. Pensa isso. É lógico que ele ficou com raiva, né? Mas ele foi, porra, sacação, né? A resposta do nosso embaixador, do chanceler lá, não é embaixador, ele é um responsável por assuntos de relações internacionais, o Marco Aurélio Garcia, que é um conselheiro da presidência. Disse que não ia bater boca com sub do sub do sub do sub. E não, essa resposta não foi a melhor, porque isso não foi original. O Lula já tinha dito isso. O Lula tinha dito isso quando bateu boca com um sujeito que virou presidente da OMC, que é o Robert Zoellick, né? Robert Bruce Zoellick, que ele disse que não ia bater boca com sub do sub do sub. Então não é uma frase original, e Israel levou. Ponto para Israel nesse 7-1, né? Deixa eu voltar aqui para acaba da Veja. Essa é a Veja essa semana, abordando esse tema do apagão, do apagão da diplomacia, né? Falando inclusive do silêncio do avião do Brasil em relação ao acidente, a derrubada do avião da Boeing, do 777 lá da Boeing, né? O avião da Malaysia Airlines, que realmente, né? Aí você vê como é que o Brasil às vezes vacila, porque toma partido no caso de Israel, mas não tem uma declaração coerente com o caso daquele avião que foi derrubado pelos rebeldes ucranianos. Vocês viram que o Brasil, quando teve a queda do avião, disse que tinha que esperar, porque aquele avião poderia ter sido derrubado pela própria Ucrânia. Pô, é uma versão do Putin. Aí o Brasil, em vez de ficar quieto, é melhor ficar quieto, não falar uma bobagem dessa. Assume uma versão oficial do governo russo, e que o mundo inteiro sabe que é mentira, porque inclusive a verdade já veio à tona. Os rebeldes ucranianos pró-Rússia derrubaram o avião com 298 civis, com uma bateria antiaérea, tal do Buk, que é uma máquina de guerra da Rússia, fornecido pela Rússia para esses rebeldes do leste da Ucrânia. Então o Brasil, em vez de esperar saber o que foi de fato, veio com a versão oficial da Rússia e do Putin. Até porque o Brasil está próximo da Rússia desde que houve aqui a conferência dos BRICS. Inclusive o Putin estava aqui quando houve o acidente lá. O acidente não, o atentado. O Putin tinha saído de Fortaleza e estava voltando para a Rússia. Então o Brasil deu uma vacilada feia, né? Acaba tendo que justifica um pouco mesmo a crítica da Veja, que é uma revista de direita, reacionária, conservadora, mas que tem essa verdade aí nessa capa, né? Tem que engolir. Vou voltar aqui para a imagem. Olha só. E é isso. Aí protesto do mundo inteiro contra Israel, a favor de Israel. Na Alemanha é interessante, né? Vocês estão vendo aquela imagem que está passando, é o pessoal protestando na Alemanha. E na Alemanha eles têm um problema sério, né? Porque a Alemanha foi, porra, né? A Alemanha do Hitler, né? A Alemanha do nazismo. Então eles têm uma dificuldade muito grande de criticar Israel. É uma postura mais sensível em relação a Israel por uma questão muito clara, né? Porque eles fizeram o que fizeram. Fizeram, quando eu digo, não é o povo alemão, mas né, o governo alemão, o nazismo, que na época foi muito apoiado por parcela significativa da população. Né? Não o Holocausto, mas a chegada do Hitler ao poder, não tenha dúvida. Inclusive, galera, muito bom, History Channel,
Ontem começou uma série sobre guerras, que vai acontecer ontem, hoje e amanhã. Muito bom, mostrando desde a Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial. E hoje vai abordar principalmente a Segunda Guerra Mundial e os personagens principais, né? Hitler, Winston Churchill, Roosevelt. Vale a pena assistir. Eu só achei o horário ruim porque está competindo com o Rebu e eu estou perdendo o Rebu para ver esse documentário das guerras, que eu não tenho daquele negócio para gravar. Seria ótimo, mas eu não tenho. É muito chato perder o Rebu, que está sensacional. Você está assistindo o Rebu? Muito sexy, muita gente rica, tá maravilhoso, né? Vou voltar aqui para a imagem, por favor. O horário do programa do History Channel é às 10 horas da noite. Às 10 horas da noite, vai até meia-noite, se eu não me engano. São 2 horas de programa. É longo, né? Mas vale a pena, muito, muito bom. Produção, tipo, alto nível, né? Do History Channel. Vamos lá, galera. Não dá tempo de falar mais assunto nenhum. Eu deixo um monte de assunto. Aí, filmes sobre o tema. Filmaço, hein? Paradise Now, sobre 2 homens bons vão se explodir. Excelente filme. Promessas de um Novo Mundo, excepcional. É um documentário sobre a crise entre palestinos e israelenses. Olha, esse aí, galera, é imperdível. Dos 3, não tenha dúvida que a maior dica que eu dou é ver Promessas de um Novo Mundo. É muito legal mesmo. Deve ter no YouTube, né? Eu tenho até esses originais. Eu comprei esse Promessas de um Novo Mundo até na banca de jornal. De vez em quando eu compro filmes em banca de jornal, filmes de história, filmes também de outras temáticas adultas, né? Mas Promessas do Novo Mundo, vale a pena assistir, documentário sobre israelenses e palestinos. E o outro filme que aparece na dica, Lemon Tree, muito bom também, sobre um romance da terceira idade, mas envolvendo a briga entre Israel e Palestina. Beleza? Bom, gente, o outro assunto dessa semana que eu queria lembrar, evidentemente, foi o que eu já falei aí en passant, que foi a queda do avião da Malaysia Airlines, né, que foi o segundo avião dessa companhia que caiu em pouco tempo. O primeiro foi aquele que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. É um mistério da aviação, né? O avião fez uma outra rota, sumiu dos radares e até hoje não tem nem uma dica, né, do que aconteceu. É um mistério da aviação, o maior mistério da aviação da história, né? E agora houve essa terrível tragédia quando os rebeldes ucranianos provavelmente se confundiram achando que era um avião militar e derrubaram o avião. Essa é a versão que é mais aceita nesse momento, que os rebeldes teriam se confundido, né? Porque não é possível, sabendo que era um avião civil, eles tenham feito uma atrocidade dessa. O fato é que a Ucrânia, como eu disse no nosso primeiro programa, né, há 15 dias atrás, a Ucrânia tem a região separatista, a parte leste do país, a região de Slaviansk, a região de Donetsk, que é onde caiu o avião. E essa região está em guerra. O governo da Ucrânia está tentando retomar o território, os rebeldes não querem. E aí o avião passava ali e com essa aparelhagem chamada Buk, eles derrubaram o avião a 10 mil metros de altitude. Esse Buk acerta até 18 mil metros. Isso foi dado pela Rússia. Quem forneceu foi a Rússia. Mas a investigação não pode parar aí. Porque hoje o que o mundo quer saber é o grau de envolvimento da Rússia do Putin. Porque, inclusive, o Buk ele não pode ser operado por um rebelde qualquer, destreinado, bêbado. Sabe como é que é? Isso tem que ter gente preparada. Então, a dúvida hoje é saber até que ponto a Rússia esteve envolvida na derrubada desse avião. E se comprovado isso, a crise entre o Ocidente e a Rússia só aumenta. As rusgas entre Estados Unidos, Europa e a Rússia só aumentam. Recentemente, os americanos acionaram uma série de sanções contra a Rússia, envolvendo quase que pessoalmente o Putin. Assessores dele que não podem viajar, ministros estão barrados nos aeroportos, e a Europa também aumenta as sanções contra os rebeldes ucranianos. É interessante como é que a Europa pisa em ovos, né? A Europa depende da Rússia. A Europa não é os Estados Unidos, né? A Europa depende do gás da Rússia. E a Rússia vem ameaçando, inclusive, a Europa, que se ela aplicar sanções mais severas, ela pretende cortar o fornecimento de gás. E, de fato, a Rússia pode fazer isso, já que, recentemente, ela assinou um estratégico acordo de fornecimento de gás para a China. Até 2030, a Rússia vai fornecer gás para a China. E agora a Rússia não depende tanto de vender o gás para a Europa, já que ela tem um mercado certo. E o que era um blefe,
o que poderia soar como um blefe, não pode ser mais. A Rússia, de fato, pode não fornecer o gás. E a Europa depende disso. Países como a Itália são altamente dependentes do gás da Rússia. Calefação, né, na época do inverno. Então é um problema grave. Deixa eu mostrar imagens disso. Aqui, ó. ONU, derrubada de avião da Malaysia Airlines pode ser crime de guerra. Essa declaração foi contundente. Essa declaração foi do dia 28 de julho, portanto ontem, né, 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial. Os acontecimentos são meio macabros, né? A gente está vivendo um tempo, eu não vou dizer parecido ao diante da Primeira Guerra Mundial, mas semelhante, porque é a mesma coisa, né? O momento semelhante. Casos assim, China e Japão se estranhando por causa de ilhas no Pacífico, depois eu posso até abordar isso, né? Não no Pacífico, no Mar do Sul da China, né? No leste também. A questão envolvendo as tensões entre Estados Unidos e Rússia. Eu inclusive, quando vi esse acidente da Malaysia, eu na hora lembrei do navio Lusitânia, que na Primeira Guerra Mundial foi derrubado, foi afundado pelos alemães. E esse navio tinha um monte de civil dentro. E morreram quase todos. O número de mortes foi absurdamente alto. Morreram principalmente britânicos e também norte-americanos. E aquele afundamento do Lusitânia, bombardeado pelos alemães, provocou uma opinião pública nos Estados Unidos contrária à Alemanha. O afundamento do Lusitânia foi talvez quando a opinião pública americana se sensibilizou contra a Alemanha e se criou um clima favorável à entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra. Porque os Estados Unidos entraram na guerra em 17. A guerra começou em 14 e acaba em 18. E esse afundamento me lembrou o avião da Malaysia, por questão de serem civis, né, por comover a opinião pública internacional. A Holanda está indignada com toda razão. A maior parte dos mortos nesse avião são da Holanda. E mais aberração ainda foi o fato dos rebeldes, e até agora isso está acontecendo, impedir que os corpos sejam levados dali. Uma grande parte já foi num trem frigorífico, mas existe ainda uma quantidade enorme de pessoas no campo do acidente que os rebeldes não permitem a retirada. Então isso é grotesco. A Holanda está, o primeiro-ministro Mark Rutte da Holanda está revoltado. Então o clima é um clima esquisito, né? Um clima que lembra o clima da Primeira Guerra Mundial, por incrível que pareça. Só para explicar a história. O Lusitânia foi afundado pela Alemanha porque a Alemanha dizia que no navio de civis, era um Titanic, né? Navio enorme, tinha armamento. E o mundo inteiro dizia que não tinha. E afundaram o navio. Nos anos 70 do século XX, agora, né, só pode ser, descobriram que tinha armas no navio. Né? Então isso ficou comprovado que também os britânicos, já no navio britânico, eles foram cruéis, né? Porque colocaram armamento no navio de civis, a Alemanha, sabendo disso, afundou o navio. Mas depois ficou comprovado que tinha, de fato, armamento no navio Lusitânia. O estopim para a entrada dos Estados Unidos na guerra foi o telegrama Zimmermann. Os americanos interceptaram um telegrama vindo da Alemanha para o México, dizendo que se o México entrasse na guerra ao lado da Alemanha, eles iam devolver para os mexicanos os territórios que os americanos tomaram. Do Novo Arizona, né, do Texas e esqueci de onde o outro, né, o terceiro território. E aí isso provocou a entrada dos americanos na guerra, porque aí eles ficaram bolados. Né? Chegou perto, né? Foi Arizona, Novo México e Texas. Eu falei Novo Arizona. Arizona, Novo México, Texas. Esses três territórios seriam devolvidos aos mexicanos. Aí os americanos entram na guerra. Vou mostrar a imagem aqui. Tem até a imagem do Lusitânia. Olha só. Aí o Buk, né, o sistema antiaéreo, né, o sistema que foi utilizado, ele pode ser montado e desmontado em 5 minutos, tá vendo aqui? Uma vez acionado, leva 22 segundos para localizar o alvo e enviar um ou mais mísseis. Sistema Buk. Aí, o caso da Ucrânia, que eu estava falando, esses são os territórios a leste, que são separatistas. Esse é que querem se juntar à Rússia, e o governo da Rússia incentiva o separatismo deles. Aqui há uma charge com o presidente Viktor Yanukovych, que eu tratei na aula passada, ao poder bélico da Rússia e da Ucrânia. A Rússia tem militares na reserva 2.500.000, a Ucrânia 1 milhão. Militares na ativa 766 mil, da Ucrânia 160 mil. Então há uma diferença entre eles bem grande, né? A Rússia é um país muito mais aparelhado para a guerra. É a lembrança da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra faz 100 anos às sombras da crise na Ucrânia.
matéria de 28 de julho. Essa imagem é incrível, né? Essa é a imagem que marca a Primeira Guerra Mundial, até pelo uso de armas químicas, que foi utilizado pela Alemanha, primeiramente, e depois pelos outros países da guerra, né? O gás foi uma arma que foi usada pelos dois lados e gravíssima, né? Uma coisa absurda. Tanto é que depois assinaram um acordo impedindo que novas armas químicas fossem usadas nos conflitos, né? Convenção de Genebra, né? Deixa eu mostrar aqui, só para acabar, galera, no nosso break. Aqui, ó, esse é o Lusitânia. Esse é o navio afundado em maio de 1915, que torna a opinião pública americana mais favorável à entrada da guerra, que só vai acontecer em 17. E aqui, livros sobre a Primeira Guerra Mundial. Sonâmbulos, sensacional, um livro novo do historiador australiano Christopher Clark, mostrando a guerra como culpa de todo mundo, não só da Alemanha, mostrando que foi uma série de desacordos, de desentendimentos até levar à guerra. E os outros dois, a Primeira Guerra Mundial, a história completa, de Lawrence Sondhaus, e O Último Verão Europeu, de David Franklin. Muito bom também, bons livros sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá legal, galera? É isso aí, vou voltar daqui a pouquinho. Galera, mandem perguntas, melhor pergunta, vai ganhar a bolsa. Volto daqui a pouco para o nosso último tempo de aula aqui. Um abraço para todos aí.